E aí pessoal, nós vamos começar o nosso curso de Cálculo 3, curso de Cálculo Real em várias variáveis reais, certo? A gente vai então tratar de uma disciplina que ela já exige de um conhecimento aí do que veio antes, né? Uma disciplina que vai envolver muita coisa aí para você estudar direitinho equações diferenciais, para você passar direitinho ali pela área de eletromagnetismo, e que é essencial essa parte de cálculo quando você fala de circuitos elétricos, quando você fala de sistemas de controle, mas em especial para a parte de eletromagnetismo e de comunicações, telecomunicações, a gente precisa muito de cálculo. Eu falo mais dessas áreas do que das outras, porque nessas áreas é que a gente vai trabalhar em várias variáveis reais, certo? E, inclusive variáveis complexas também, muito desse cálculo aqui se aproveita lá nas variáveis complexas. E a gente vai começar aqui definindo função, né? Se a gente trabalhava antes com cálculo em uma variável real e a gente tinha todo um cálculo diferencial integral sobre esse caso, então a gente agora vai trabalhar com mais de uma variável. Em especial a gente vai trabalhar com duas ou com três variáveis. A maior parte do curso é feito com duas variáveis, grande parte com três. Dá para estender muitos conceitos para quatro ou mais, mas a gente vai ficar muito focado em duas ou três por aqui, certo? Porque é onde aparecem mais conteúdos. O resto é decorrência do que a gente vai ver por aqui por esse curso. Então, como é que a gente vai definir a função de várias variáveis? A gente vai dizer que D é um conjunto de núcleos reais. D é o domínio da função, né? Essas N uplas são números, tá? Se esse N aqui for 5, a gente está falando de 5 números aqui, de x1 até x5, beleza? São N uplas de variáveis. Então, a função de três variáveis, ela vai ter aqui x, y e z, certo? Então, a função, assim como ela é em uma variável, ela vai associar, ela vai relacionar um único número, f, daquela N upla, a cada elemento do domínio, certo? Um exemplo, a gente pode ver aqui. Isso aqui é um paraboloide, tá? Não precisa ser, de fato, uma coisa que a gente já conhece, porque isso aqui é uma superfície quádrica, mas aqui a gente já vê que é um exemplo, né, de função de duas variáveis reais. Eu estou dizendo que uma função que está plotada aqui no eixo z, esse z, ele é a função de duas variáveis, e eu estou dizendo que esse z, ele depende, a posição z depende de outras duas, e não só mais de uma, como a gente fazia no cálculo 1. E a gente está associando, então, um único elemento que está aqui, certo? Um único elemento que está aqui a um par xy que fica aqui embaixo no plano que representa o chão aqui nesse espaço, beleza? Um outro exemplo que a gente pode colocar para uma função mais genérica seria uma função, seja qual for a forma dela. Essa aqui, ela vai parecer assim, um lençol que está sendo sacudido, né? E justamente quando a gente trabalha em várias variáveis, a gente vai ver o que a gente pode tirar dessas variações de uma função de várias variáveis. Tá bom? Isso aqui seria uma função de duas variáveis, porque eu estou plotando uma superfície, assim como isso aqui é uma superfície, essa é uma superfície, né? Que está sendo plotada em relação ao eixo z. Ou seja, o z é a própria função f de x e y. Mas então como é que é uma função de três variáveis, né? Porque a função de duas variáveis a gente usa dois eixos como um par ordenado que tem um único ponto de função associado a ele. E a gente usa o eixo z justamente para plotar essa função. Como é que a gente plotaria uma função de três variáveis aqui, né? A resposta é que não dá, porque eu precisaria de um quarto eixo, né? Seguindo esse raciocínio, eu precisaria de um quarto eixo para poder representar o que é de fato a função que associa um elemento da minha quarta variável, que vamos dizer do w, por exemplo. A gente diria que existe uma função que é um w igual a f de x, y e z. Então eu precisaria de um eixo w, né? Um eixo para plotar esse w. Eu não tenho isso. O que na real acontece quando a gente está trabalhando aqui em desenhos do plano, a gente fala que esse ponto aqui, ó, ele vale uma coisa que depende de x, y e z, por exemplo. Vamos dizer esse ponto, e vamos dizer que a função f de x, y e z, ela é x, y vezes z mais 2. Z mais 2. Então aqui na origem, como x e y são 0, eu sei que bem aqui eu tenho associado o número 0. E aí eu vou pegando, por exemplo, 1, 1 e 0.
eu teria 1 vezes 1 mais 2, eu teria 2, né? Então, 1 aqui, associado a esse ponto, e Z seria 1, 1 e 0, né? Z seria nulo, ou seja, nesse ponto eu teria um valor que ele seria de 1 vezes 1 vezes 2. Então aqui eu teria um número 2, tá? Independente da altura dele, de para onde ele vai em x e y, eu estou pegando um ponto do espaço e associando um número a ele. Então, para uma outra função qualquer, eu poderia ter nesse ponto uma raiz de 5, eu poderia ter nesse ponto aqui um 8, eu poderia ter nesse ponto aqui um 2 elevado a 10, certo? Isso aqui é uma coisa que vai variar de função para função. Então, na real, a gente está fazendo um campo de números que usa como base a localização dada por essas três variáveis x, y e z. Então, a gente não plota. Isso seria um campo escalar, ele é um campo numérico, você vai ter, então, espalhado em todo o espaço pontos, e cada ponto desse representa um número que vai obedecer uma função. Mas você não plota isso. Ok? Onde é que a gente vê isso? A gente vê isso, por exemplo, numa fórmula de densidade, né? Quando a gente tem um sólido que não é denso homogeneamente, né? Você vai ter pontos dele que vão ter uma densidade maior, você vai ter pontos dele que vão ter densidade menor, e essa densidade pode variar conforme uma função. Daí a gente pode usar essa função, integrar ela com integrais múltiplas, para poder chegar na massa daquele objeto, certo? Porque a gente estaria falando, então, vamos supor, de um sólido aqui no espaço. A gente estaria falando de um sólido aqui no espaço, que existe uma função que diz que por aqui ele vai ser mais denso, por aqui ele vai ser um pouco menos denso, e no final eu quero integrar isso aqui tudo em relação ao volume para eu ter a massa, né? Densidade é massa pelo volume, então eu iria pegar essa densidade e integrar em relação ao volume para obter a massa. Esse é um caso que vai ser mais real para a gente, porque a função realmente está formando alguma coisa que a gente conhece, mas, enfim, a lógica de tudo é a mesma. A gente está pegando um único ponto dado por x e y, associando ele a um valor da função. Então, beleza. As funções, especialmente duas variáveis, vão formar superfícies. As funções de três variáveis vão formar campos escalares. Na verdade, dá para dizer que funções de 4, 5, 6 variáveis podem formar campos escalares também, né? E podem formar campos vetoriais, se a gente estiver falando de funções vetoriais. Então, como é que a gente determina o domínio dessas funções, né? O domínio dessas funções ele é determinado da mesma maneira que a gente faz para uma variável real. A gente só tem que encontrar um domínio que vá fazer com que a gente não tenha valores indeterminados. É justamente aquilo que a gente chama de domínio da função, né? Vai ser o conjunto de números reais que vai relacionar o número da função ao elemento do domínio. Então, como é que a gente sabe qual é o domínio dessa função? Z ou f de x e y igual a raiz de y menos x2. A gente precisa então que o que está dentro desse radical aqui seja maior ou igual do que zero, né? Então a gente vai dizer que o domínio, né? O domínio ele é dado por os pares de números x e y, os pares x e y que pertencem ao R2, tais que y é maior ou igual do que x2, né? Para poder ser verdade. Y tem que ser maior ou igual do que x ao quadrado. Então, assim a gente determina esse domínio. Porque desde que isso aqui seja verdade, a gente vai ter valores determinados aqui. Senão, a gente não vai ter valores reais, a gente não está mais trabalhando com funções reais. Ok? Essa outra. Z2 é o seno de xy. Seno de xy, independente de quem seja um x e y aqui, desde que eles sejam números reais, né, a gente vai poder dizer que o domínio dessa função é justamente o próprio R2, né? Porque a gente não consegue colocar dois números reais x e y aqui de maneira que eles dois se multipliquem e dê uma indeterminação, não é verdade? Então, desde que as entradas sejam reais, a nossa saída de um seno dessa multiplicação vai ser real também. Nesse outro caso, percebam que eu chamei de Z1, Z2, aqui eu chamei de f de x, y. Tem diferença? Não tem. Porque quando eu estou falando de função de duas variáveis, né, y, x, x e y de novo, é uma função de duas variáveis. E as funções de duas variáveis eu ploto elas justamente em z. Então, sempre é verdade quando eu falo de função de duas variáveis, que z é igual a f de x, y. Porque é assim que eu represento isso no espaço. Tá? Nesse caso, eu só vou ter a determinação se x for zero, y não for zero, ou os dois forem zero, né? Porque nesse caso o meu denominador vai ser zerado e eu vou ter a determinação aqui. Ou seja,
eu posso dizer aqui que o domínio ele é formado pelos pares x e y que pertencem ao R2, tais que o produto entre x e y é diferente de zero. Desde que esse produto não seja nulo, eu vou ter valores determinados reais aqui. Essa aqui é a única que eu estou colocando como exemplo, que é uma função de 3 variáveis. Vai ter muita diferença? Não, cara. Eu só não vou plantar ela, né? Mas ela é um campo escalar. E eu quero saber onde é que eu posso colocar esses tais pontinhos que eu estou dizendo que estão espalhando e que estão espalhados e que cada um vale um número, né? A depender do que é essa função aqui. O domínio dessa função, ele seria todos os conjuntos x, y, z que pertencem agora ao R3, é claro, né? Desde que, a única restrição que eu tenho aqui é que o z tem que ser maior do que zero. Z é maior do que zero. Na verdade, porque x e y tudo bem, estão se multiplicando aqui, mas eles multiplicam o logaritmo natural, que só vai me retornar valores reais se eu tivesse z maior do que zero. Você deve lembrar que a função logaritmo natural, ela tem um gráfico assim, né, que não toca o zero e nem vem para a parte negativa. Então eu preciso disso. Ou seja, se eu fosse colocar isso aqui nesse espaço que a gente está usando mais, eu diria que todo esse semi-espaço em que o z é positivo, tudo isso aqui é domínio desse campo escalar. Então, todos os pontos por aqui vão ter um número associado, vão estar formando um campo escalar. Porém, todos que fiquem aqui ó, por baixo, onde z é negativo, eles não vão estar determinados. Por isso, o domínio ele é o semi-espaço em que z é maior do que zero. Certo? Aqui é uma outra função genérica qualquer que eu plotei aqui, né? Parece assim um dente de cabeça para baixo, né? As raízes de um dente. E aí eu vou começar a falar aqui de curvas de nível. O que é isso? É você pegar planos, e você passar eles cortando uma superfície, cortando uma função de duas variáveis, ok? E aí o que a gente consegue a partir disso? Quando a gente corta uma função de duas variáveis com um plano, a gente consegue essa interseção. E essa interseção é uma curva de nível. É basicamente você plotar uma outra função nesse mesmo espaço, uma função do tipo f de x e y, ou z, né, igual a um número k. Isso aqui seria justamente uma função constante, né? Só que uma função constante em duas variáveis, diferentemente do caso de uma variável, o caso de uma variável seria isso aqui, né? Ela é uma linha. Quando a gente fala de duas variáveis, a gente está falando de um plano. Porque para qualquer ponto x, y que eu pegar aqui embaixo, esse plano vai ter esse valor k, certo? Então, uma função constante em duas variáveis é um plano, certo? Você faz uma função f de x, y igual a k, e você, então, vai estar desenhando um plano, você vai estar desenhando uma curva de nível, desde que ela tenha interseção com a superfície que você está estudando. Para que isso aqui serve? Muitas vezes a gente não sabe como é que a gente determina o gráfico de uma função só olhando para a expressão que tem aqui. Claro, talvez você não sabia fazer isso, mas com o tempo vai ficar muito fácil identificar como é esse tipo de coisa. Mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar que nós estamos posicionados aqui nesse ponto mais alto. O ponto em que o z é maior, a gente está olhando lá de cima, a gente está olhando para baixo, a gente está olhando para o chão. A gente está no ponto mais alto, olhando para o plano XY e vendo o que a gente tem aqui, beleza? O que a gente vai ver, se a gente for passando todas essas curvas de nível que eu botei aqui, né? Essa curva de nível, essa outra aqui, que seria resultado de eu passar um plano assim, né? Eu teria essas duas interseções. A gente teria isso aqui, ó. Esse que é menorzinho do que esse, que é menorzinho do que esse. Depois, junto com ele, né, eu teria esse outro que é bem pequenininho. Eu teria esses outros dois que são já um pouco maiores. E eu teria esse outro aqui assim. Todas elas são curvas de nível. Desde a mais alta até a mais baixa, eu acabei de desenhar elas. Por que isso quer ajudar a gente, hein? Porque se a gente não soubesse que isso aqui é um paraboloide, a gente poderia determinar isso através de curvas de nível. Vamos dizer aqui, deixa eu ver, se a gente fizesse uma curva de nível do tipo f de x e y igual a 25. É a mesma coisa de dizer que z é igual a 25, né? Isso aqui é um plano. Quando você passa esse plano aqui,
Você passa esse plano, que corta aqui no 25. O que você percebe como interseção? Você vai ter uma circunferência aqui como interseção de raio 5, né? Afinal, se eu disser aqui que 25, que é esse f de xy, é igual a x2 mais y2, isso aqui é uma equação de circunferência de raio 5, ou seja, essa curva de nível é uma circunferência de raio 5. Se eu fizesse outra curva de nível, uma curva de nível f de x, y igual a 81, eu estaria passando um plano mais alto, que teria como resultado esse aqui, né? Supondo que essa altura aqui é 81, essa altura em z. E a gente veria que isso aqui é uma circunferência de raio 9, de novo pela equação da circunferência. Então a gente passaria várias curvas de nível, olhando para essa mesma função, e a gente perceberia que ela sempre, conforme z cresce, ela vai virando uma circunferência de raio cada vez maior. E o que é que vai crescendo regularmente, formando circunferências cada vez maiores, né? Quando a gente corta? É um paraboloide. Então é bem fácil quando a gente pega a ideia de curva de nível, a gente imaginar como é que isso aqui vai acontecendo, como é que cada camadinha dessa superfície é formada, para a gente imaginar como é que é o gráfico da função, se a gente não souber quando a gente olha para cá, beleza? Então a gente está cortando a superfície para ver como é que ela vai se formando aos poucos, caso a gente tenha dúvida. E aí esse aqui é o nosso apanhado geral sobre funções de duas variáveis, principalmente, né? Mas que também serve para 3. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre como é que a gente trabalha limites desse tipo de função, ok?